Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Olá, irmãos e irmãs. É o 14º domingo do tempo comum. Ao ler as leituras de hoje, veio à minha mente uma expressão que se encontra na carta aos Hebreus, ao capítulo 12. Diz assim: corramos com perseverança na competição que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus, que vai à frente da nossa fé e a leva à perfeição. Quem é o autor, aquele que deu princípio, aquele que guia a nossa fé? Quem é que leva à perfeição a nossa fé? É o próprio Jesus. Então nós temos que ter olhos e ouvidos atentos para escutar e para contemplar Jesus. Se nós queremos não somente manter a nossa fé, mas aprofundar a nossa fé, fazer crescer a fé, fazer viver com maior fidelidade a nossa fé, a fim de que possa assumir a missão de ser uma fé que nos leva a sermos sal da terra e luz do mundo, fermento na massa, neste 2024, com todos os desafios que a nossa sociedade e a nossa vida colocam à nossa frente. Olhar, manter os olhos fixos em Jesus, descobrir a sua presença no meio de nós, aprender dele. A primeira leitura já nos introduz aos poucos dentro deste assunto, porque nos fala da experiência de Ezequiel, é o caso da primeira leitura, e dos profetas em geral. O povo de Israel, na época de Ezequiel, pensava de ser fiel à aliança com Deus através das suas práticas religiosas, mas distanciando a sua vida. O que era importante era cumprir com uns deveres e depois viver de acordo com a mentalidade deles. Deus quer suscitar um aprofundamento da fé no povo de Israel. Quer levar Israel a viver com maior fidelidade a aliança. E então envia a sua palavra através dos profetas, que tem a tarefa de lembrar para o povo como se vive verdadeiramente a fidelidade a Deus. E isso sempre foi difícil. E nós escutamos no trecho de hoje: quer te escutem, quer não, pois são um bando de rebeldes, ficarão sabendo que houve entre eles um profeta. É como a dizer por parte de Deus: eles podem escutar ou não escutar, mas devem entender que eu estou aqui, que falo com eles, que estou tentando de ajudá-los e de fazer com que a aliança seja levada à perfeição. É uma obra incansável, aquela de Deus que se faz presente com a sua palavra através dos profetas. Mas, como nos diz São Paulo, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus não enviou a sua palavra através dos profetas, mas a palavra de Deus se fez carne, se fez homem como nós, entrou na nossa história, participou da nossa história para caminhar conosco. Jesus é a presença de Deus que se manifesta e que nos ajuda a entender como viver a aliança com Ele, como viver bem a nossa fé. Por isso Jesus é aquele que está à nossa frente,
na fé é aquele que leva a cumprimento a nossa fé, porque ele nos mostra, com os gestos e as palavras, como deve agir alguém que queira se manter fiel a Deus e à sua aliança. Qual foi o problema do povo de Nazaré? Porque o Evangelho de hoje nos fala que Jesus foi para Nazaré e lá não foi recebido. E por que não foi recebido? Todo mundo apreciava as palavras cheias de sabedoria de Jesus e ficava admirado com os sinais que ele fazia. Mas tinha um problema. Jesus era um deles. Era o filho do carpinteiro. Os irmãos e irmãs deles moravam junto com eles. Como podia ser uma pessoa tão importante assim se nasceu no meio deles? Ele não se apresentou com o esplendor da riqueza ou com a força das armas. Ele se apresentou com a simplicidade do filho dos carpinteiros e conduzia o povo a reconhecer que o Messias estava no meio deles e exortava a eles e ensinava a eles e dava um exemplo a eles, transformando a ideia que eles tinham do Messias, de Deus e da salvação. E talvez esta seja também a nossa dificuldade. Quantas vezes, do mesmo jeito das pessoas de Nazaré ou do antigo povo de Israel, nós esperamos por um Deus revestido de glória, revestido de poder, revestido de riqueza, revestido de força. E temos dificuldade a encontrar Jesus como um de nós que no nosso dia a dia quer transformar a nossa vida. Porque Jesus não veio simplesmente corrigir umas nossas ideias ou aperfeiçoar o nosso jeito de louvar a Deus. Jesus é o nosso Salvador. É aquele que salva a nossa vida. Não um pedacinho da nossa vida, não um tempo da nossa vida, não uma estação da nossa vida, não algum aspecto particular do nosso viver. Veio salvar a nossa vida toda, porque a vida toda é presente de Deus. E nós somos dentro desta vida e dentro desta história. E Jesus veio salvar tudo isso que faz parte da nossa realidade. Jesus salva a nossa vida e salvar o que significa transformar. Colocar a sabedoria de Deus, colocar os pensamentos de Deus, colocar o estilo de Deus. Em uma palavra, colocar o amor de Deus no nosso dia a dia. E Nazaré se escandalizara, porque não podia ser o Salvador aquele que pisava com os pés no chão, na poeira do chão deles. E quantas vezes nós estamos à procura de um Deus que está longe de nós, alto demais para alcançá-lo, um Deus alto demais para se mexer com a nossa vida de todos os dias. Não, Jesus, aquele que nós temos que contemplar com os olhos fixos nele, no exemplo dele, cuja humanidade se torna o homem novo que nós temos que repetir na nossa vida, está nos dizendo que, além dos grandes momentos, das grandes celebrações, Ele está presente 24 horas por dia, em todos os momentos da nossa vida, no cotidiano do nosso viver. E lá nós temos que reconhecê-lo, lá temos que acompanhá-lo, lá temos que segui-lo. Não existem os momentos que são para Deus e os momentos que são para a nossa vida. É o nosso viver inteiro que deve expressar a nossa fidelidade a Deus, acolhendo o estilo dele e fazendo com que Jesus esteja presente através da nossa fé no cotidiano. Quando a gente encontra todas as pessoas, quando a gente trabalha. Deus que se faz presente na sinceridade, na lealdade, porque no engano não existe a fidelidade à palavra de Deus.
na paciência, no perdão e no amor, porque na raiva não está a presença de Deus. No amor profundo e no perdão, porque as armas nunca são instrumentos abençoados da vontade de Deus. Nós temos que aprender que é a cada minuto da nossa existência que nós somos chamados a reconhecer um Deus que está presente, mas não para agradar de alguma forma a Ele, mas para acompanhá-lo com o nosso amor, recebendo o amor que Ele nos dá e sentindo-nos provocados pelas situações do dia a dia, no meio das outras pessoas, a agir e reagir do jeito que Jesus nos ensina. Se os habitantes de Nazaré tivessem tido a capacidade de reconhecer a presença do Salvador naquele filho do carpinteiro, teriam visto os prodígios do seu amor, não em tantos milagres, porque Jesus fez milagres, mas quem curou depois adoeceu, quem ressuscitou depois morreu de novo. Jesus, através dos seus sinais, queria nos ensinar a olhar, escutar, agir, amar de um jeito renovado pelo seu amor, que nos leva à vida eterna. E nós também, se conseguirmos reconhecer em Jesus, homem simples, pobre, humilde, servidor, a presença do nosso Deus e nosso Salvador, poderemos ver com certeza, na nossa vida e no nosso mundo, os sinais dos prodígios de Deus. Um bom domingo para todos. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar.